E aí galera, beleza? Alisson aqui para mais um vídeo. Hoje eu não vou falar sobre nenhum livro, mas eu vou falar sobre uma história, né? Vou contar, na verdade, uma história incrível que eu ouvi há uns 2 anos atrás, talvez 3, em um canal de filosofia, né? A Nova Acrópole. A Nova Acrópole é uma escola de filosofia internacional, né? Com sedes, né, ao redor do mundo todo. E a professora, né, que contou essa história, né, aqui no YouTube, eu vou deixar o link aí, inclusive, é a professora Lucy Helena. Ela é muito famosa, aqui tem vídeos dela que tipo, tem mais de 2 milhões de views. E eu gosto muito dos vídeos, dos conteúdos dela, muito da hora. Bom, então essa história é sobre ações e destinos, basicamente, sobre às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida e a gente não entende, né, no momento que a gente tá passando, igual eu falei lá no vídeo da Poliana, até falei sobre a história da lagosta, tá, naquele vídeo. Aí eu falei um pouquinho sobre isso lá no vídeo, né, mas essa história fala especificamente sobre essas coisas, que quando acontecem com a gente não entende muito, e depois que passa um tempo, né, a gente olhando para trás e vendo e pensando sobre, refletindo sobre, a gente acaba chegando à conclusão que algumas coisas acontecem para o melhor. Não acontecem por acaso, nada acontece por acaso. E essa é a máxima, esse é o nome da história, e a história é incrível. Essa história conta a história de um sábio que é tipo o braço direito de um rei, de um reino muito distante na antiga Índia clássica, há mais de 1000 anos atrás, né, segundo a lenda. E esse sábio, ele tinha uma máxima, que era tudo acontece para o melhor, nada acontece por acaso. Ele vivia ao lado desse rei, né, que era até um governante justo, né, tratava com justiça, dignidade os seus súditos. E esse rei, ele tinha um filho, um príncipe ali, né, que um dia herdaria o trono. E esse príncipe devia estar mais ou menos assim, na faixa assim da sua adolescência e tal, ali chegando na adolescência talvez. E o sábio, ele vivia dizendo isso. Em várias situações, assim, o sábio ficava falando, tudo acontece para o melhor, nada acontece por acaso. E ele vivia falando, tudo acontece para o melhor, nada acontece por acaso. Então, o rei gostava muito do sábio, né? Pro rei, esse sábio era realmente uma pessoa muito sábia, de extrema sabedoria. E já pro príncipe, né? O príncipe ali com sua pouca idade, talvez até com um pouco de arrogância, olhava pro sábio e pensava, esse sábio só vive falando isso, né? Que frase mais sem sentido, que frase mais tola. Eu acho que ele não é sábio coisíssima nenhuma. O cara só vive falando isso, ele é um conformista, ele é, sei lá. Então ele foi nutrindo, assim, meio que um sentimento negativo com o sábio, né? Porque ele ficava, tipo, meio bravo porque o sábio só falava a mesma coisa, né? Então ele falou, olha, um dia, o príncipe falando, um dia quando eu for líder dessa nação, quando eu chegar no poder supremo ali, quando eu herdar o trono do meu pai, esse sábio vai se ver comigo, né? Eu vou dar um jeito nesse sábio, ele vai se ver comigo. Aí beleza, o tempo foi passando e o príncipe já crescido ali, um homem adulto, um belo dia ele resolve sair para uma caçada, né? Para uma caçada ali e tal. Reúne os seus melhores homens e todos ali montados nos seus cavalos. Ele tem uma ideia, ele fala: olha, quer saber? É hoje que eu pego o sábio. Aí beleza, ele chama o sábio pra ir, né? Pra essa caçada, pra essa aventura. Só que o sábio ele fala: olha, príncipe, com todo respeito, não é o meu tipo de esporte predileto esse. Eu prefiro ficar aqui na minha biblioteca estudando e tal. Ah, mas o príncipe fala, olha, mas eu sou um príncipe, né? Eu sou o seu líder, assim, digamos assim. Você vai negar um pedido real do seu príncipe? O sábio olha assim e fala, olha, não, com todo respeito, me perdoa. Se o senhor insiste tanto, eu vou. Aí beleza, né? O sábio não tem outra escolha, não sei, então ele vai. Aí beleza, todos montam ali no seu cavalo e tal, e todo mundo vai para essa aventura. Aí, assim, chegando lá na floresta tal, eles já estavam ali procurando os bichos para caçar. Do nada bate assim aquela ventania, todas as árvores assim chacoalhando e tal. E aí os homens começam assim a ficar meio perdidos e do nada um tronco se desprende ali de uma árvore enorme e cai diretamente na testa do príncipe. A pancada foi tão grande que derrubou ele do cavalo e fez um pequeno corte assim na sobrancelha dele. E todo mundo já para assim na hora, vai lá socorrer o príncipe e tal. E todo mundo fica assim preocupado olhando pro príncipe e tal, porque a testa dele tava sangrando. Aí os homens do príncipe falam, olha, príncipe, o senhor está bem, não sei o que, a sua testa está sangrando, não sei o que. Aí o príncipe levanta meio atordoado e fala, olha, eu estou bem, não se preocupe, não sei o que, foi só um arranhão, não sei o que, me ajudem a levantar aqui, homens. Aí beleza, eles ajudam o príncipe a levantar, tal, o príncipe estava meio assim, meio atordoado, meio chateado. Aí o sábio, no meio daquela confusão, surge ali no meio da galera, fala assim, príncipe, não se preocupe, tudo acontece para o melhor, nada acontece por acaso. Aí o príncipe já olha. Aí todo mundo já olha assim com aquela cara pro sábio, tipo, não acredito que ele falou isso, né? O pessoal pensando. Aí o príncipe já fecha a cara, já fica vermelho.
não acredito que você usa me falar isso. A minha vida inteira eu ouço você falar isso. E pra mim você não sabe coisíssima nenhuma. Você é um tolo que só vive falando a mesma besteira. Para de ser tão idiota, você é um burro. Não sei o que, você não sabe. Se eu fosse meu pai, tinha te mandado prender há muito tempo, não sei o que. Quer saber? Homens, peguem ele, amarrem ele, cavem um buraco e joguem ele dentro. Deixem ele aí para que os lobos devorem ele à noite. Aí, né, tipo, os homens ficam meio assim, o sábio vai ser meio chateado e tal. Aí os homens obedecem, né, pô, afinal é o príncipe que tá mandando. Então eles pegam ele e tal, amarram ele, cavam um buraco, jogam ele lá e deixam ele lá. Só que acontece que o tempo muda muito rápido, ele na floresta tal, uma ventania, o tempo escurece do nada, e eles acabam se perdendo, né? Aquela confusão, o príncipe acaba sozinho, andando pela floresta, procurando ali seus homens, e ele acaba encontrando um grupo de outros homens, né? Um pessoal meio sinistro ali, todos encapuzados e tal, e na hora eles pegam o príncipe ali, amarram ele, e falam, olha, que bom que a gente encontrou você, pois a gente estava procurando uma vítima propiciatória, e você vai ser essa vítima. Só que o príncipe não entendeu nada. Como assim, vítima? Mas aí beleza, né? Ele iria entender. Ele já iria entender. Aí os caras levaram ele pra um lugar meio aberto assim e tal, e lá eles tinham preparado todo um altar com vários tipos de imagens de deuses esquisitos e tal, velas, um monte de coisa assim, fogo assim, aquele negócio bem de filme de terror. Aí o príncipe olhando aquilo já se assusta, fala, nossa, boa coisa não vai acontecer aqui, né? Aí eles explicam, olha, a gente é devoto de um tipo de deus ali e tal, e essa divindade, esse deus, ele precisa de um ritual que envolva sangue, e sangue humano. Aí o príncipe já entra em choque. O príncipe, como assim, sangue humano? Não acredito. Aí ele, então, você vai ser a nossa vítima. Você vai fazer parte do nosso ritual. Você vai ser o protagonista, né? Principal do nosso ritual. Então eles preparam tudo tal. Quando ele pega assim a faca e põe no pescoço do príncipe, eles olham de perto assim e veem um corte bem na testa do príncipe. Aí um olha pro outro e fala, putz, temos um problema aqui. Ele não vai poder ser a nossa vítima propiciatória, né? A vítima do nosso ritual, porque para ser a vítima do nosso ritual, pro nosso Deus, não pode ter nenhum tipo de ferida, né? Tem que estar com o corpo íntegro, intacto. E você que esse corte não serve. Então podem desamarrar ele e mandem ele embora. Aí beleza, né? O príncipe, tipo, me livrei. Tipo, assim, já sem acreditar naquilo que tudo que estava acontecendo no único dia e tal, sai meio desnorteado de novo. E ele só tá muito feliz, né? A única coisa que ele tá sentindo assim é aquela emoção, fala, eu escapei da morte aqui, eu escapei de uma boa. E ele começa a pensar depois no sábio, né? Logo em seguida, depois que ele se acalma um pouco, ele começa a pensar, caramba, se não fosse aquele tronco, se não fosse toda essa confusão que aconteceu, tudo. Talvez agora eu estaria morto ali naquele altar ali, literalmente sem a minha cabeça, né? Tipo. Aí ele começa a pensar nas palavras do sábio, que tudo acontece para o melhor, nada acontece por acaso. Tudo acontece para o melhor, né? Então ele começa a pensar, caramba, se não fosse o tronco, se não fosse não sei o que, então afinal tudo que aconteceu foi para melhor. Aí ele quer saber, eu preciso achar os meus homens. E começa tal. E aí, beleza, eles acabam se encontrando ali pouco tempo depois. E na hora o príncipe fala, homens, aconteceu isso, vamos lá resgatar o sábio, porque realmente ele é um sábio e aquelas palavras que ele sempre fala fazem todo sentido pra mim agora, então a gente precisa resgatar esse cara de qualquer forma, vamos lá. Aí beleza, lá eles foram correndo lá, chegaram no buraco, e lá tava o sábio ainda, amarrado, né, porque, pô, ele não conseguiria sair porque ele tava amarrado no fundo do buraco. Aí o príncipe já chega, já pede mil desculpas, fala que realmente ele é um sábio, que as palavras dele fizeram todo sentido e tal, porque aconteceu isso e tal. Os caras iam matar ele, iam cortar a cabeça dele e tal, e ele naquela, sabe, naquela emoção, falando tudo de uma vez e tal, e tipo assim, com medo, ao mesmo tempo feliz e tal. Aí beleza, o sábio, calma, príncipe, tudo acontece para o melhor, nada acontece por acaso. Aí todo mundo já fica meio, de novo, sábio. Ah, mas aí o príncipe tá feliz. O príncipe, isso mesmo, não sei o que, exatamente, não sei o que, não sei o que. Tirem ele logo desse buraco e tal. Aí o príncipe fala, olha, mas sabe, aqueles homens, né, que me prenderam, tal, que iam me sacrificar ali, eles passaram por aqui, eles te viram aí nesse buraco? Aí o sábio fala, olha, príncipe, eles passaram sim por aqui, e eles me viram aqui nesse buraco. Eles só não me pegaram pro ritual porque eu tava lá no fundo do buraco amarrado todo sujo. Aí, sabe, tipo, todo mundo assim meio que caiu na gargalhada e realmente, né? De novo, as palavras do sábio se concluíram, tipo, se provaram de uma sabedoria, né? De uma sabedoria muito, assim, plena, assim, de uma sabedoria completamente real, assim. Porque se não fosse também, né, esse ato de
amarrarem ele, jogarem ele lá e tal, tudo. Ele que seria a vítima, né, do sacrifício. Aí essa história basicamente acaba assim, né? Então ensina pra gente isso, que, igual eu falei, né? Às vezes acontecem as piores coisas assim na nossa vida que a gente fica se queixando, se lamentando, né? E, sabe, pensando as piores coisas assim, mas depois que passa, né? Depois que a gente tá em outro momento assim, a gente olha pra trás e começa a enxergar as coisas com mais clareza, né? Com mais sabedoria. E é exatamente isso, né? Essa frase a gente pode pegar para a nossa vida e aplicar, que tudo acontece para o melhor, nada acontece por acaso. Bom, então essa foi a história. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, se inscrevam no canal e valeu, até o próximo.